Olá, bem-vindo à nossa aula número 3 de 5 encontros de workshop de retrato de observação. No workshop de hoje iremos fazer um rosto de frente. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser um círculo. E a partir desse círculo, nós vamos dividir no meio e achatar um pouco a parte de cima da cabeça. Porque de acordo com esse retrato que nós estamos fazendo, a parte de cima é um pouquinho menor, é um pouco mais achatada do que a parte de baixo. A divisão do rosto, né, para baixo é o círculo, divide no meio, e esse meio nós colocamos para baixo para ficar com a devida proporção. Vamos também, nesse exercício, utilizar muito o recurso da inversão para poder trabalhar com bastante afinco acerca da simetria. Softwares digitais possuem o recurso da simetria automática, mas como se trata de um curso de desenho, nós vamos utilizar apenas a inversão, para a gente poder fazer sempre um trabalho de revisão de conceitos, ou seja, aguçar cada vez mais a nossa observação. Então a gente inverte e vai dando uma olhada se o desenho está proporcional, se não está, quantas vezes for necessário. Por ser um vídeo de dinâmica, da qual eu estou sempre estabelecendo entre 10 a 20 minutos por desenho, eu vou fazer algumas inversões. Mas se fosse um trabalho para ser finalizado, um trabalho profissional, eu iria fazer quantas inversões fosse necessário. Partindo desse ponto, vamos começar a fazer os ossos orbitais para poder depois estabelecer as relações da sobrancelha, dos olhos e do nariz. O nariz desse personagem é um pouco mais alargado, então ele não vai seguir as regras renascentistas de que a base do nariz é a mesma distância dos olhos. Os olhos eles vão entrar um pouco mais nessa estrutura craniana aqui, porque o nariz ficou muito alargado em relação a esses conceitos, né? E isso é bom, porque o que acontece? Muitas vezes nós nos baseamos nessas regras renascentistas e acabamos fazendo personagens que não são lá muito naturais. Então, essas regras elas servem como uma pequena base, mas ela não pode ser uma regra que não dê para ser quebrada, porque cada ser humano ele é diferente. Então, estou trazendo também nesses encontros pessoas que fogem um pouco desse padrão de beleza, né, renascentista, esse padrão de beleza extremamente simétrico, e trazendo personagens igualmente bonitos, mas com características próprias, para aguçar o seu sentido de observação. Veja que quando eu faço desenho, eu procuro não ter uma hierarquia, ou seja, vou fazer primeiro os olhos, nariz, boca. Não, eu vou fazendo aquilo que está mais próximo, que está mais ao meu alcance naquele momento. Então veja que eu comecei fazendo nariz, depois eu fiz olhos, aí fui fazer um pouco de sombreamento, já estou indo aqui para os lábios. Então, quando nós fazemos um desenho de observação, não existe nariz, boca, olhos. Existe, na verdade, partes. É como se fosse um pequeno quebra-cabeça que nós vamos limando, vamos preenchendo de forma que vá formando todos os elementos desse rosto. Então, já fiz as primeiras marcações, sempre com a caneta bastante leve. Então, sugiro que você faça com uma opacidade, né? Ou um traçado leve, né? Muitas vezes a caneta tem a sua própria pressão, né? Então você pode estar instalando o drive da sua caneta, da sua mesa digitalizadora, que vai ter pressão em relação ao software. Ou se você estiver utilizando lápis ou caneta, você acaba fazendo com uma pressão um pouquinho mais leve. Uma sugestão de fazer esse trabalho na esfera analógica é você utilizar o papel vegetal, porque você consegue fazer a inversão com muito mais facilidade, uma vez que o papel vegetal possui transparência.
E nesse tipo de exercício, principalmente no rosto de frente, essa questão da inversão para poder verificar a questão da simetria, ela é fundamental. Então vamos acertar aqui, fazendo sempre alguns detalhes. Também importante, não é para ficar 100% igual, mas também não ficar tão disforme um lado do outro. Então tente chegar no meio termo. Outra coisa também que eu sempre gosto de frisar em todos os workshops. O rosto, ele não tem que ficar igual à fotografia. O que é necessário? Que seja o registro. Então eu estou fazendo o registro de um retrato de um homem negro, então esse retrato tem que parecer um homem negro. Ele tem as orelhas um pouco para fora, o nariz um pouco alargado, o cabelo possui um topetinho. Então todos esses elementos têm que estar presentes nesse retrato. Agora, não tem que ser igual, não é o objetivo. Agora, se você quer fazer um desenho extremamente realista, aí é pegar essa base e fazer um exame constante de revisão. Isso sim é muito importante. Vai fazendo revisão, vai fazendo sombreamento, vai apagando, vai fazendo todo esse trabalho. Então, para quem quer fazer um desenho ultra realista, nós estaremos chegando ao resultado final de um esboço. O resultado final vai ser um esboço para um desenho ultra realista. Para uma ilustração, esse tipo de desenho, esse desenho mais caligráfico, ele atende muito bem. Para histórias em quadrinhos autorais, atende também. Então vai depender muito do que você quer. A minha sugestão é que, independente do uso que você queira nesse trabalho, o mais importante é você prestar atenção na construção, ou seja, na estrutura. Tentar decorar, tentar entender toda essa estrutura do rosto, a questão da inversão, luz e sombra, todos esses elementos que você vai adquirindo através desses exercícios diários e da observação por referência fotográfica. Feito as bases de desenho, repare que o desenho ainda não está completamente simétrico. Basta ver um lado em relação ao outro que o maxilar está bem diferente. Mas o que nós vamos fazer? A gente já estabelece algumas linhas que vão ser mais fixas, como por exemplo os olhos. Se você reparar, você vai ver que os olhos eles estão um pouco desalinhados. Pelo tipo de desenho, esse desenho mais caligráfico, isso acaba acontecendo mesmo. Mas é importante que você vá tendo esse olhar e vá corrigindo, né? Claro, na vida real, um lado é diferente do outro. Na vida real, os olhos, os lábios, o nariz, enfim, o lado esquerdo e o lado direito não são iguais na vida real. Mas eles também ficam desiguais a ponto de ser uma coisa imperceptível, de ser algo confortável para o leitor, né? A simetria exagerada também, ela causa desconforto. Se vocês quiserem fazer um teste, vocês podem fazer esse desenho com a simetria automática. Você vai ver que ele vai ficar estranhamente perfeito. E esse estranhamente perfeito caracteriza uma ilustração fraca, né? É muito importante que para a ilustração que ela tenha um elemento orgânico, né? Que ela seja mais solta de se fazer, que a pessoa bata o olho e fala assim, nossa, foi feita por alguém, foi feita à mão, foi feita por alguém que observou, não uma coisa tão mecânica. Então estamos fazendo aqui os principais detalhes. Quando já fazemos esses detalhes, fazemos as linhas de expressão. Ele não é um personagem tão jovem, também não é tão idoso. Ele deve estar na sua faixa de 30 anos de idade. Então a gente faz algumas linhas de expressão. Uma dica na questão das linhas de movimento de sombra é você fazer uma linha mais arredondada. Essa linha arredondada, ela vai fazer com que você
obtenha uma modelagem melhor em relação ao personagem. Vai ficar parecendo mais tridimensional do que se você fizer uma linha extremamente reta. Então aqui, dentro do desenho de observação, eu começo a fazer o sombreamento. O sombreamento ele vai vir da esquerda, vai ter um leve sombreamento também na direita, então a iluminação ela vai estar mais focada no centro. Então veja que eu vou fazendo as linhas como se fossem pequenas rachuras, que são elementos de meio tom. Então existe uma hierarquia nesse desenho. Os olhos, o nariz, os lábios, o queixo, orelhas, eles vão servir de elementos mais escuros do que os sombreamentos que eu estou realizando. Procura sempre fazer uma revisão do seu desenho. Procure sempre buscar deixar o desenho mais harmonioso possível. Mais harmonioso não é sinônimo de deixar igualzinho, não, mas deixar harmonioso. Isso é muito importante. E só existe uma forma de deixar esse desenho harmonioso, que são as constantes revisões. Então aqui eu já vou acertar o cabelo. O cabelo não tem muito o que fazer, eu vou fazer como se fosse uma moldura. E isso ajuda, inclusive, ao rosto, né, ficar numa hierarquia em relação ao pescoço, o rosto ficar em primeiro plano. Acho que aí fica muito legal o personagem. E é muito bacana pegar personagens de culturas diferentes exatamente para a gente aguçar a nossa observação e criatividade. E agora vamos fazer os devidos ajustes, né? As orelhas, elas não estão muito parecidas, tem que se ajustar. Tem personagens que têm a orelha bem desigual, isso não é uma regra, mas a gente tenta sempre deixar o mais harmonioso possível. A linha do pescoço, né, vai logo abaixo da orelha e ela fica paralela ao maxilar. Tomar cuidado para não fazer um pescoço muito fino. Vamos fazer as rachuras, né, em relação ao corpo. E aí fica uma sugestão que é não se preocupar tanto com a linha, né, do contorno, deixar uma coisa um pouco mais solta. Como eu disse, é um desenho caligráfico, né? Então essas caligrafias, quando elas saem um pouco dos limites da linha, do contorno que você tinha feito originalmente, fica bem interessante. Bom, a gente já está se aproximando aqui mais no final do desenho, né? O desenho já está indo para para a direção final, então vamos inverter para poder fazer os ajustes finais. Eu realmente não estou gostando muito de um dos lados daqui do rosto, então vamos tentar fazer uma revisão um pouco mais radical. Se for necessário, usar borracha, porque você não tem que ter medo de apagar, né? É claro que o ato de apagar um desenho, ainda mais um desenho caligráfico, tem que ser algo muito excepcional, se realmente você não estiver sentindo que o desenho está numa boa direção, que ele precisa realmente de uma revisão e de correções. Mas você não deve ter medo de apagar quando o resultado já está pronto, não vou fazer nada. Não é assim que funcionam as coisas. Principalmente se o desenho for, volto a dizer, frisar, né? Se for um desenho de cunho ultra realista. Aí que você vai ter que fazer revisões mesmo, vai gastar bastante borracha. E provavelmente os primeiros desenhos ultra realistas vai ficar bacana, mas não vai ficar parecido com o seu tema. E você pode ficar frustrado porque dá muito trabalho esse tipo de desenho. Mas você precisa lembrar também que desenho ele tem múltiplas facetas. Então, mesmo que você não chegue
num resultado ultra realista, que não fique, ou então que você tenha o tratamento gráfico ultra realista, mas não parece com o retrato, você vai estar fazendo um grande desenho. Você vai estar fazendo um desenho que pode servir para ilustração, para diversos campos de trabalho. Volto a dizer, o mais importante é você prestar atenção na estrutura. É fazer os estudos de luz e sombra, fazer esses estudos de revisão, de simetria, de proporção. Isso é o mais importante no desenho. A questão da fidelidade em relação ao desenho e um motivo, né? Tipo um retrato, um objeto, vai depender muito dos seus objetivos. Eu, particularmente, não me interesso muito por fazer trabalhos ultra realistas. Esse trabalho, esse desenho caligráfico, ele já supre, ele me dá um prazer artístico, acho um desenho técnico e ele me satisfaz nas questões que eu acho interessantes. Eu acho que um desenho tem que ser orgânico, tem que ter movimento. Eu gosto de mostrar o esboço no desenho, eu não gosto de desenhos muito limpos. Então, esse tipo de traçado ele me corresponde, ele me representa. Para finalizar, vamos colocar algumas linhas brancas para dar um pouco de luz e para ressaltar um pouco essa simetria. Isso ajuda, tá? Um pouco de luz no cabelo para dar um pouquinho mais de idade também pro personagem. E uma coisa que é muito importante é trabalhar bem os lábios, né? Os lábios ele tem que ser reforçado na questão dele ficar um pouco mais escuro nas laterais, para que a parte do meio ela fique mais tridimensional. Então você trabalha a base das laterais, deixa um pouquinho mais escuro, ou uma das laterais e deixa um pouco mais escuro, e o meio você deixa ele bem clarinho, né? Para que o lábio possa subir, tem essa hierarquia. E aí com a caneta branca ou com o pincel branco você vai fazendo só alguns ajustes de brilho para poder ressaltar esse lábio. Então fazendo os retoques finais. A orelha ainda está me incomodando um pouco, mas vamos ver ainda se eu faço mais alguma coisa. Vou fazer um pouquinho, uma base branca nos olhos, né? Ele está olhando para baixo, né? Então fica um olhar quase estrábico, né? Mas acho que está cumprindo bem o objetivo. Vamos fazer uma última invertida. Veja que a orelha realmente é o meu ponto fraco, né? Então, vamos ver se a gente melhora essa orelha, refaz ela, redesenha. Nesses casos, você também tem que ponderar, às vezes, por exemplo, nesse caso específico, a orelha, do jeito que ela estava real, né? Tem, por exemplo, muitos lutadores de MMA que tem uma orelha diferente da outra, né? Que luta jiu-jitsu e tudo mais, ou outra arte marcial. Mas no caso específico aqui, eu acho que é pertinente tentar fazer algumas revisões, sabe? Não vai ficar igualzinho, porque eu não estou usando o recurso de simetria automática, mas se ficar parecido já vai ser uma grande vitória. Vamos fazer alguns ajustes, mas eu acho que é isso, né? Já chegamos aí num resultado. Vamos só limpar agora alguns elementos. Uma sugestão: você pode depois se afastar um pouco desse desenho, voltar outro dia, fazer uma revisão, que com certeza você vai achar algumas falhas e você vai estruturando. Isso é muito importante. Agora, também é importante você saber lidar com as falhas do seu desenho, porque ele também faz parte desse seu processo de crescimento. Bom, pessoal, amanhã nós vamos ter o nosso quarto encontro, fazer um outro motivo de rosto, e espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês. Então, muito obrigado.